Graça e paz, mulheres bem-aventuradas! Vamos para mais um dia de devocional. E hoje nós vamos para o capítulo 21. Olha só como tem passado rápido. Eu espero que você esteja aprendendo e principalmente sendo edificada pela palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos para o versículo 27 do capítulo 21, que diz assim: O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Hoje eu quero falar com vocês sobre o culto que Deus não se agrada. Será que existe o culto que Deus não se agrada? Será que todo culto Deus se agrada? Só a intenção da gente cultuar é válida diante de Deus? Bom, primeiro vamos entender aqui o versículo, amém? Diz assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. O que é o ímpio? A pessoa má, a pessoa má intencionada, a pessoa que tem uma intenção egoísta, uma intenção maliciosa. E o que é a abominação? É uma repulsa, uma aversão sobre aquela situação. Então, para Deus, quando a pessoa tem uma má intenção, é uma pessoa maldosa, o sacrifício dela fica como uma repulsa para Deus. Deus tem aversão do sacrifício, Deus não recebe o sacrifício dessa pessoa. Às vezes nós temos uma impressão errada de que o culto começa quando a gente chega na igreja, não é? Ah, vamos lá para a igreja cultuar. É claro que nós temos esse hábito de falar isso porque nós entendemos que o culto é uma reunião com várias pessoas e realmente é verdade. Só que nós não podemos separar a adoração do adorador, a vida do adorador com a adoração. E quem é o adorador? Será que é só aquele que sobe no altar de uma igreja e canta? Será que só aquele que tem uma voz bonita para cantar, ou só aquele músico com seus talentos ele vai adorar a Deus? Não, adorador é todo aquele que cumpre a palavra de Deus. Adorador é todo aquele que obedece os preceitos do Senhor, que teme a Deus, que se preocupa com o que Deus está pensando dele. Adorador não é aquele que tem uma vida como se Deus não existisse, ou então como se Deus só existisse nos dias de culto, só no dia de domingo ou de quarta. Adorador, ele se preocupa com o que Deus está pensando dele todos os dias da vida dele. Eu costumo falar que a nossa vida, elas são notas musicais para Deus. A nossa vida é uma canção. A canção que Deus ouve realmente não é essa que sai dos nossos lábios. A canção que realmente Deus ouve é a canção da nossa vida. A gente se prostrar à vontade de Deus. O que Deus ama realmente não são os sacrifícios. O que Deus ama realmente não são os talentos, porque o céu já existe anjos poderosos. Eu às vezes fico pensando no céu, imagina só o tanto de músicos que tem no céu, o tanto de instrumentos que existem no céu. Deus não se impressiona com o nosso talento, Deus não se impressiona com a nossa oferta, Deus não se impressiona com nada que nós possamos oferecer para Ele. Nada externo. Deus se impressiona com um coração que realmente o obedece. Isso sim é culto para Deus. Então, quando nós levantamos pela manhã, nós já começamos o nosso culto. Olha que coisa linda. Eu não sei você, mas a primeira frase, a primeira pessoa que eu falo no meu dia é com o nosso papai. Eu falo: bom dia, papai. Bom dia, papai. Você tem esse hábito também de a primeira pessoa que você fala no seu dia é o nosso papai do céu? É Deus? Você considera-o como uma pessoa, alguém tão especial, merecedor da sua primeira voz, do seu primeiro pensamento? E é ali, ao acordar, que começa o nosso culto, nas nossas renúncias, no nosso coração quebrantado, na nossa adoração a Ele durante o dia. Começou o nosso culto ali.
E quando a gente vem para a igreja, é um ato público, onde nós vamos melhorar como igreja, como corpo de Cristo, um melhorando o outro, um abençoando o outro com a sua vida, e todos juntos adorando apenas um Deus, apenas um Rei. A igreja deve sempre reunir-se para adorar quem? Jesus. Ele é o centro da igreja, Jesus é o centro da Bíblia e Jesus deve ser o centro da nossa vida. Não é porque nós oferecemos um culto para Deus que Deus se agrada. O culto tem que ser bíblico, o culto tem que ser cristocêntrico. Eu preciso vir para a igreja não para cumprir um protocolo, eu preciso estar na igreja para ser igreja junto com os meus irmãos. Para quê? Para adorar o Rei Jesus. E é nessa comunhão que nós temos com a igreja, com os irmãos, que o Senhor ordena a sua bênção. Não sei se você lembra de Caim e Abel. Eu quero ler aqui com vocês um exemplo clássico de uma oferta, de um coração que Deus não se agrada. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só, Caim já era uma pessoa má. Ninguém decide matar outra pessoa do dia para a noite se não tem um coração voltado à maldade. Caim, desde o início, ele demonstra no coração dele que ele não era um servo obediente, um servo que adorava a Deus sem querer nada em troca. Abel pega da sua primogenitura do seu melhor e Caim pega ali dos frutos da terra. Ele não pegou o seu melhor. A questão não está na quantidade, mas a questão está sempre na intenção, porque Deus sonda o que das nossas vidas? Os atos, não. Deus sonda a intenção do nosso coração. A intencionalidade da oferta, seja da oferta física, seja na oferta de um trabalho na igreja, seja na esmola para alguém. Deus sempre vai sondar a nossa intenção. Esse culto que Caim oferece a Deus, Caim pega, até tem o trabalho de ir lá na sua lavoura, pegar o fruto da terra, mas o trabalho dele, o sacrifício dele para Deus foi em vão. Por quê? Porque a intenção dele era má. Então, o que nós aprendemos hoje? Que existe culto que Deus pode não se agradar. Existe culto que não é bíblico. Qual é o culto? É o culto que Jesus não é adorado em espírito e em verdade. É o culto que eu venho com raiva. É o culto que eu não dou o meu melhor para Jesus, que eu não abro o meu ouvido, o meu coração para ouvir tudo que Deus tem para falar. É um culto cheio de maldade, cheio de murmuração. E isso para Deus é abominação. O que nós aprendemos hoje, que fica de lição para a gente hoje, minhas amadas, não vamos oferecer a Deus um culto que Ele não aceite. Deus ama o nosso coração. Ele quer a nossa intencionalidade, todos os atos que a gente fizer, que as nossas intenções sejam boas e tudo sempre para glorificar a quem? Ao Rei Jesus. O nosso culto deixa de ser bíblico quando nós queremos apenas satisfazer os nossos desejos. Eu não gostei desse louvor. Repetiu de novo esse louvor. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Por que eu acordei hoje? Né? Porque o culto começa quando acordamos. Por que eu acordei hoje? Que dia terrível. Vou ter que trabalhar de novo. Vou ter que acordar 5 da manhã de novo. Olha que início de culto cheio de murmuração.
Então, hoje nós aprendemos que um culto que se baseia nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nas nossas insatisfações, é um culto que não é bíblico. E um culto bíblico é um culto que eu entendo que Deus está cooperando com todas as coisas, é um culto que eu entendo que a glória é sempre dele, é um culto que eu entendo que não importa o que está acontecendo comigo, eu sempre darei a honra, a glória e o louvor a quem? Ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Aquele que habita em mim, aquele que habita em você, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todos os nossos talentos, nós devolvemos a glória para Ele. Tudo aquilo que Ele usa a mim e a você para fazer algo para alguém, nós agradecemos ao Senhor, mas entregamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que nós possamos sempre oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor e sacrifícios que Ele se agrade. Não sacrifício de tolo, sacrifício de um coração maldoso, mas um sacrifício de pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti por essa palavra tão maravilhosa. Agradecer a Ti, Jesus, por nos ensinar a cultuar a Ti biblicamente, cultuar a Ti da maneira que o Senhor se agrada. Senhor, guarda o nosso coração, que nós possamos ter um coração quebrantado diante de Ti, um coração que Te ame sobre todas as coisas, que Te sirva sem querer nada em troca, apenas por gratidão, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós e tudo que o Senhor tem nos feito ainda pela salvação e por tantas bênçãos. Nos guarda de ter um coração maldoso, de ter uma intencionalidade egoísta, de vanglória, mas que cada manhã, quando a gente acordar, a gente possa oferecer um culto a Ti e que este culto, que é a nossa vida, chegue diante de Ti como um cheiro agradável de sentir-se, com um cheiro que o Senhor se alegra de sentir. Em nome de Jesus, ajuda a minha irmã, ajuda a mim, Senhor, e que nós possamos a cada manhã adorarmos a Ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas amadas, Deus te abençoe. Tenha aí um dia abençoado de uma adoradora. Sua vida são notas musicais, amém? No amor de Cristo, só serve a pastora Patrícia. Graça e paz.